Shalom, amigos! Hoje, 5 de junho de 2025, dia 47 do Homer até o pôr do sol. A partir do pôr do sol, 48 do Homer, nessa contagem para cima, de acréscimo, até Shavuot. E o que é Shavuot? O que nós precisamos atentar? Eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a peculiaridade de Shavuot em comparação com as outras encontros ou agendamentos solenes que são Micra-Kodesh, que são santas convocações. O que Shavuot teria de diferente em relação aos outros agendamentos solenes? Nós temos Pessah, nós temos que é uma estação, né, que é composto de Hag Matzot, né, que são os 7 dias de pães asmos, ou da festa de pães asmos. Nós temos Shavuot, e depois nós temos Yom Teruah, nós temos Yom Kippur e nós temos Sukkot, com os seus 7 dias da festa de cabanas, com o 8º dia, Shemini Atzeret, que também celebra a alegria da Torá, o 8º dia. Então, qual seria a peculiaridade de Shavuot nesse ciclo de agendamentos solenes? E os sábios trazem algo em relação à instrução que é dada, como se fosse a halahá. Qual é a orientação da Torá para cada um desses agendamentos solenes? Vamos ver. Por exemplo, nós temos em Pessah a peculiaridade de termos o mandamento de retirar o fermento, o hametz, ou a levedura, a massa antiga levedada, né? Não é propriamente o fermento, é aquela massa que já estava levedada, que já estava envelhecida, para que se use uma nova massa. Então, em Pessah, nós temos na saída do Egito um mandamento de instalarmos uma renovação a partir da feitura do pão, que precisa ser sem fermento, né? Por uma semana, o mandamento de comer o matzah, o pão sem fermento. Que na mentalidade hebraica bíblica é para que não haja nada que seja inchado, inflamado, que na metáfora tem a ver com algo egóico, não hajam elementos de ego, né, em matzah. E aí nós temos como a peculiaridade de Yom Teruah, que é o dia de trombetas, né, esse agendamento solene, que é também Rosh Hashanah, o início do ano novo civil para os nossos irmãos da casa de Judá, né? Neste dia nós temos a peculiaridade do mandamento de que sejam tocadas trombetas, né? É o dia de soar as trombetas. E aí nós temos Yom Kippur, que tem o mandamento ou a halahá bíblica da Torá, de que façamos um jejum, que nos arrependamos, estejamos em contrição diante do Eterno, né? E há orientação a partir da halahá de que sejam no mínimo 25 horas para que se tenha certeza que este dia ele foi guardado, né? Da forma como o Eterno prescreveu, né? Como um dia de separação. E nós temos em Sukkot a peculiaridade do mandamento de que habitemos em cabanas, em tendas provisórias, descobertas, com cobertura de folhas de palmeiras, onde haja visão para o céu, e experimentemos um pouco da fragilidade de se estar ao tempo, para que não tenhamos a ilusão de que as nossas vidas dependem daquilo que nós construímos para nós mesmos, senão daquilo que o Eterno provê para nós. Experimentemos essa sensação do que é estar na dependência do Eterno, no sol, na chuva, no vento, ao relento, enquanto Ele cuida de nós, né? Que foi a experiência da peregrinação no deserto, que para o povo israelita durou 40 anos. E Shavuot? Qual seria a peculiaridade de Shavuot? E aí, quando se vai para Shavuot,
não se tem uma peculiaridade, não há nenhuma instrução específica para Shavuot. Há para o sacerdote, que ele precisa então pegar 2 pães já fermentados, assados, feitos com a fina flor de farinha de trigo, balançar ele, oferecendo essa primícia para o Eterno. Então são 2 pães, são 2 halotes, né? Pães prontos, assados, que em Bikurim, no Reshit Omer, né? Quando se começa no dia 1 do Omer, Yeshua, ele ressuscitou. Em Shavuot, no dia 50 do Omer, após 7 semanas completas, 7 Shabbatots, nós temos no dia seguinte, imediato ao 7º Shabat, nós temos então o povo sendo apresentado. É a sombra profética da ressurreição do povo completo, as 2 casas, casa de Israel e casa de Judá, sendo apresentada perante o Eterno. E por isso, esse é chamado a esse ensaio profético. Nós temos que Shavuot se celebra a entrega da Torá, Matan Torá, e é um dia de lembrar, né, memorializar a entrega da Torá, Zaman, Matan Torá. Mas quando nós vamos para um dos principais escritos de interpretação rabínica, que se chama Pirkei Avot, é um dos principais tratados que traz a ética dos pais, né? É um tratado muito importante de nós conhecermos e estudarmos. Há muita coisa em Pirkei Avot que nós encontramos retratado nos ensinos de Yeshua, o nosso Mashiach. Então, em Pirkei Avot, logo no capítulo 1, nós lemos assim, capítulo 1, Passuk 1. Moshe recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu a Yehoshua, a Josué, Yehoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas transmitiram-na aos homens da grande assembleia. Estes disseram 3 ditos: sejam prudentes no julgamento, formem muitos discípulos e ergam uma cerca para a Torá. Na verdade, isso aqui tem a ver com a questão de se estudar a Torá e de se compartilhar a Torá, né? A base é a escritura, o que está escrito, que foi isso que Yeshua o tempo todo ensinou e transmitiu, mas a explicação da Torá é algo que é passado também de pai para filho. Mas aqui, né, em Pirkei Avot, nós vemos que Pirkei Avot começa dizendo Moshe recebeu a Torá no Sinai. E há uma diferença entre você memorializar a entrega da Torá, e isso ser um dia, e falar que Moshe recebeu a Torá. A gente não tem aqui narrado Deus entregou a Torá a Moshe. Dito que Moisés recebeu a Torá. E ao receber a Torá, ele passa a compartilhar, a transmitir essa Torá, né? Essa Torá foi transmitida por escrito, está escrito, Deus mandou, Moisés escreve todas as palavras, e depois está narrado, e Moisés escreveu todas as palavras. Então nós sabemos que a Torá é completa, ela não precisa de nada mais, mas nós vemos que nós precisamos aprender a nos debruçar sobre a Torá, e essa visão dos sábios que a estudam com temor e tremor há muito tempo, ela é extremamente enriquecedora para nós. Eu treino os meus olhos e os meus ouvidos estudando o que os sábios dizem sobre cada letrinha, sobre cada espaço, sobre cada palavra. Eu aprendo sobre a lei da primeira ocorrência, né? O peso de significado maior que há, a primeira vez que uma certa palavra é utilizada, eu aprendo a enxergar de ângulos diferentes, da mesma forma como quando a gente lê lá no encontro de Moisés na sarça ardente, que não se consumia, quando ele está lá e o Eterno fala com Moisés,
A Torá diz assim, e ele caminha em toda a volta daquela sarça, examinando de todos os ângulos. E como isso é importante nós percebermos. E a gente vê que os nossos irmãos da casa de Judá, eles têm esse treino, esse temor, e isso é algo que nós precisamos adquirir também. É algo que eu anseio e que eu busco ter na minha vida, um olhar que busca olhar de muitos ângulos, que busca aprender, que busca cavar. Afinal, é o próprio Eterno que diz que a glória de Deus é ocultar e a dos reis é esquadrinhar, buscar, cavar, como quem busca algum tesouro. Quando nós entendemos que Shavuot é um dia de Matan Torá, da entrega da Torá, e é um dia no ano, né, no ano do calendário, e nós não lemos em Pirkei Avot que Deus entregou a Torá para Moisés, né? Nesse um dia, por exemplo, diz: Moisés recebeu a Torá e ele a transmitiu. A questão é o seguinte, que do ponto de vista de Deus, essa entrega, ela é uma vez, ela é una, ela foi entregue, ela já foi dada, nós já temos ela na mão, ela precisa ser renovada em nossos corações a cada dia. E isso é o recebermos a Torá. Então, a entrega da Torá é algo que aconteceu uma vez e que nós precisamos lembrar, memorializar, para que a gente torne o receber dela em nós algo único, especial, progressivamente mais intenso, mais rico, maior a cada ciclo. E o receber a Torá, ele precisa ocorrer a cada dia. Então, Moisés recebeu, nós precisamos receber a Torá todos os dias. Shavuot é um dia de memorializar a entrega da Torá. Como foi grandioso aquele momento em que Deus fala e tudo treme, né? O monte tremeu. Eles temeram, mas de medo. Mas nós precisamos temer sem o medo, só com aquela uau, né? E Shavuot memorializa isso, a entrega da Torá por Yod Revavirê no Monte Sinai. E em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, quando é narrado, né, a celebração ali após a ressurreição de Yeshua, né, no primeiro dia da contagem do Homer, a sua ascensão no dia 40 dessa contagem do Homer. Então nós temos naquele Shavuot o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, o Espírito separado, selando esta mesma Torá, ou começando a selar esta mesma Torá no coração daqueles que estavam ali reunidos em obediência. Porque é dito que o Espírito, a Ruach, melhor dizendo, é concedido àqueles que obedecem. Atos 5:32, nunca devemos esquecer isso. Precisamos buscar, conhecer para viver, para obedecer, para que recebamos a Ruach que conduz ao entendimento, à plena aplicação disso dentro de nós, né? Que foi o que aconteceu naquele Shavuot do primeiro século, pós-ressurreição e ascensão de Yeshua, né? E é bem interessante também que logo no início das escrituras, né, do Tanar, no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, que é chamado em hebraico no princípio, e no verso 26 do capítulo 1 de Bereshit, está escrito: e disse Deus, façamos o homem, mas aí é Adão, é o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em hebraico Vaiomer Elohim, nasce Adão, Betselmano, Kidmuteno. E é maravilhoso. E o que é esse façamos o homem? Os sábios, eles debatem sobre, bom, Elohim é plural, o Eterno, Criador, estaria falando com os anjos. Tem o Aleph Tav ali, que nós sabemos que representa
Mashiach, o código da criação, o alfabeto inteiro, desde o Aleph até o Tav, mas tem uma outra versão que eu achei maravilhosa, que penetrou o meu coração, a primeira vez que eu ouvi de um rabino. Quando o Eterno diz, façamos o homem, é ele convidando a cada ser humano, a nós, para que nós permitamos que ele nos faça, nos transforme, porque nós fomos feitos do pó da terra, moldados do pó da terra, e recebemos um fôlego do alto, né, quando o Eterno sopra nas nossas narinas. E é como se a Torá, ela ensina, e Shavuot retrata isso também, que a nossa formação, ela é um processo, precisa ser como o raiar do dia, que vai mais e mais até ser dia perfeito, até ser luz, né? E a gente precisa, então, se deixar fazer por Deus, dar um recebermos a Torá, que precisa ser diário e contínuo, com temor e tremor, e maravilhados com como essa Torá, ela opera em nós, cura, salvação, redenção, verdade, justiça, né? Quanta coisa é operada em nós através da Torá quando nós recebemos esse convite de sermos coparticipantes com Elohim, com o Eterno, dessa feitura de nós mesmos, de Adão. Façamos Adão, façamos o ser humano. Eu e você somos convidados a participar desse se tornar. É um convite, é um desafio, é maravilhoso. Então, Shavuot, ela é um memorial da entrega da Torá, mas o recebermos a Torá é diário, e a cada ciclo de Shavuot nós precisamos estar mais separados, como o trigo que é separado para a feitura desses pães, e o joio, que é a palha seca, que não tem fruto, ela é separada, mas para o fogo, para ser consumida. E o trigo, ele é separado porque ele produz fruto, alimento, e isso é o que vai ser movido perante o Eterno. Então, esse ciclo de Shavuot precisa nos trazer à memória o que pode dar esperança, é que nós precisamos aceitar sermos formados, forjados pela Torá, para estarmos prontos como o trigo, frutificando, alimentados pela Torá, esses que compartilham o alimento. Nós precisamos procurar dar das nossas primícias de tempo, de frescor de mente, de potencial mesmo que o Eterno nos dá de entender e textos e ouvir mensagens, porque essa instrução, ela é a nossa vida. Existe um salmo que diz: Deus enviou a sua palavra e os curou. E é maravilhoso como esta palavra, ela opera em nós tudo aquilo que precisamos e muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, neste Shavuot, estejamos apercebidos e aceitemos esse convite de sermos feitos a cada dia. E nesse memorial de Shavuot, Zaman, Matan Torá, né? O memorial da entrega da Torá, que a gente esteja percebido que precisamos a cada dia receber esta Torá, entregando a nós mesmos as nossas primícias, o nosso tempo, a nossa energia, o nosso amor. Por quê? Porque com aquilo que amamos, nós gastamos o nosso tempo. Aquilo que amamos é o objeto do nosso falar, é aquilo que ocupa o nosso pensar. Que amemos a Torá com todo o nosso coração. E assim eu me despeço dizendo: Shalom, amigos, até breve.